E aí, gente, tudo bem? É só um pequeno bate-papo aqui sobre literatura escrita. Eu sei que tem muita gente que escreve, que me segue, e tem pessoas que não escrevem, mas que de tempos em tempos me aborda assim para perguntar como que eu faço, como que eles poderiam fazer, escrever, né? É difícil dar dica. Por isso que eu não gosto tanto de coachings, né? Coaches de escrita, assim, porque é uma coisa muito particular e muito individual. Mas assim, tirando toda a questão da criatividade, que daí é uma outra técnica, é outra coisa, e eu não acredito nesse negócio de inspiração. Pode ser que as pessoas confundam disposição com inspiração. Mas esse negócio mágico assim que vem, eu não acredito nisso. O que eu acredito mesmo é um negócio bem simples, assim, técnico, que é a questão do hábito, sabe? De você sentar todo dia para escrever sua obra. Claro que isso é dentro daquele período que você estabeleceu para você escrever sua obra. Porque depois que você escreve sua obra, sei lá, aí você entra nessa questão de você vai pensar sobre o que você vai escrever depois, ou você não quer mais escrever, não escreva. Ou, sei lá, você vai fazer, vai cuidar da sua vida, vai curtir a vida, né? Não precisa escrever, né? Escrever é um transtorno danado. Mas assim, é gostoso ter ideia. Eu acho que a parte de ter ideia é maravilhoso. E assim, ultimamente é muito difícil você encontrar alguém para você conversar sobre ideias. Para você, animado, né? Você conseguir falar que você tá tendo uma ideia tal, pra você escrever, não sei o quê. E eu sei que isso é a parte mais gostosa da escrita, mas também é uma parte que, que pode enganar a pessoa, porque muita gente fica nessa questão da ideia e não passa pro próximo passo, que é o mais doloroso, que é escrever de fato. É terrível, sabe? Muita gente fala assim, porque você gosta de escrever, não sei o quê. Eu gosto de ter ideias, eu gosto de contar ideias, eu gosto de contar histórias, né? Eu gosto de ter ideia, gosto de contar histórias. E eu gosto da sensação que eu tenho depois de ter conseguido escrever uma história. Mas eu gosto de contar histórias. Eu gosto daquela sensação de, não, eu pensei nessa história. Independente se a história é legal, se não é legal, tipo, saiu de mim, eu pensei nessa história. E independente também se ela é inspirada em várias coisas, enfim, né? Tem aquela frase que nada se cria, né? Tudo se copia, mas eu não sei se é necessariamente se copia, né? Mas se transforma, se atualiza e enfim, né? Não dá pra desmerecer quem teve ideia, sentou e escreveu também, né? Não sou muito chato com esse negócio de essa literatura é isso, aquela é aquilo, tudo mais. A única chatice que eu tenho de fato é a questão da autoajuda. Eu não gosto mesmo de livros tipo de teor religioso, assim, sou meio chato com isso, porque. Mas daí eu não considero literatura, eu considero com. Tem um outro propósito, né? Propósito de estudo, de uma conexão com o divino aí, pra quem acredita, né? Então tem seu lugar quanto a isso. Quanto à literatura, eu acho que daí já é diferente mesmo. É a questão de contar história mesmo. E esse negócio de escrever é muito complicado e é muito difícil e é muito cansativo. Eu já passei por isso vários momentos na minha vida. Eu escrevo desde que eu sou criança e não fica mais fácil, sabe? Eu acho que fica até mais difícil, porque a gente vai envelhecendo e aí a gente tem tendinite, a gente tem a dor na cintura, nas costas, e a gente tem que driblar. E o problema é de ficar sentado, parar de escrever de diversas maneiras. Aí, né, você pode fazer caminhada, aí entra a questão dos exercícios físicos e de uma vida menos sedentária, etc. Mas para quem tem o hábito de escrever muito, a vida é basicamente sedentária, né? É sedentária externamente, mas por dentro tem muita coisa acontecendo. Mas, né, basicamente eu acho que a questão é uma questão de hábito mesmo. Você senta e você escreve. Eu não acho que fica mais fácil. Você tem que ter uma motivação e um propósito. E essa motivação não pode ser a motivação se as pessoas estão interessadas ou não. Porque senão é um caos. Porque enquanto você está escrevendo, quando uma pessoa vai estar interessada num negócio que nem existe ainda, que a pessoa nem sabe se vai ficar legal. Pode ser a melhor ideia do mundo, você escreve de uma maneira meio merda, e a pessoa não vai querer ler. Ou até mesmo a pessoa que incentivou porque achou legal a ideia não vai ler. Né? E aí você. É um outro dilema para se falar, enfim, é outra questão, é outra coisa, e aí é uma relação do escritor com leitores, e é uma outra área, é outro negócio, outra conversa. Mas assim, eu amo o resultado, sabe? Eu amo chegar no momento que, enfim, aquilo dá prazer, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com, tipo, os fins justificam os meios, né? Porque o fim, os meios são a tortura. A tortura física, a tortura mental, às vezes, esgota, é difícil.
sabe? E o fim é a finalidade. E aí, para alguns é a finalidade do ego, para alguns é uma transcendência, questão de memória, né? Deixar um legado e tudo mais, que aí eu considero que é um pouco o meu caso. Mas para outros é o simples prazer de ter as pessoas lá em tempo real lendo e comentando e tudo mais. Que às vezes é um prazer que é genuíno, às vezes é uma questão de ego, de fama, mas enfim, não importa, sabe? Eu acho que o artista, ele tá num lugar um pouco diferente nessa questão do ego, porque muita gente pode falar assim, ah, mas você quer ser visto, você quer ser isso, ser aquilo. Mas assim, para o artista, e qualquer tipo de arte, não dá para fugir desse negócio de você querer ser visto, ou lido, ou contemplado, ou sei lá o quê. Você está deixando um legado para o mundo, você está deixando uma mensagem para o mundo. Seja uma mensagem em forma de desenho, seja uma mensagem escrita, você está deixando uma mensagem para o mundo. Então não tem essa de você não sentir, de não poder sentir prazer com isso, porque senão caracteriza uma questão do ego e não sei o que. Então é diferente, sabe? Talvez, né, quem não seja artista, talvez tenha que ter esse policiamento, né, um pouco maior sobre o sensacionalismo da exposição ou não. Mas por artista, às vezes, é intrínseco. Não dá para separar a questão da exposição com a questão artística. Então, sabe, você tá lá escrevendo para a parede. Bem, falando isso, nós temos também que se policiar e se motivar. E que é muito difícil, sabe? E tem gente que aí eu delimito, tipo, quem é artista ou quem é escritor, quem não é. Porque eu acho que a pessoa que não é, né, artista ou escritora, a pessoa tá lá por motivos errados, aí sim, pode ser unicamente pelo ego mesmo. E aí a pessoa no primeiro baque, que não teve um feedback, não teve alguma coisa, a pessoa já se sente meio intimidada, a pessoa fica cansada e para de escrever. Agora, o artista, né, genuíno, é uma opinião minha, eu não sou dono da verdade. O artista genuíno é aquele que tem que escrever. Ele tem que contar a história, ele tem que desenhar, ele tem que pintar, ele tem que cantar, ele tem que, sabe? Ele tem essa obrigação, que é uma obrigação genuína. E não é uma obrigação do tipo que a gente fala capitalista, né? Das obrigações contemporâneas. Ah, ninguém tem que nada, você está se forçando, isso, aquilo. Não. O artista, ele está numa caixinha realmente diferente. O cérebro está funcionando em outra sintonia. Para ele também a expressão, a maneira de falar como ele vê o mundo, enfim. Né? Então eu acho que é uma questão que, assim, que você tem que se automotivar. É muito difícil, você tem que cuidar da sua questão física, né? Conforme você envelhece, porque você tem que sentar para escrever e parar durante muito tempo. Em novembro, dia 3 de novembro, eu resolvi escrever uma história. Até então eu escrevia novelas, né? Que são histórias que não são muito longas, não são muito curtas. Fazia contos eu conseguia fazer um por dia e tudo mais. Eu resolvi escrever um épico, porque eu quis me desafiar. Quero saber que eu sou capaz de escrever uma coisa gigantesca. Porque muitos dos escritores que eu sigo, eles escreveram coisas grandiosas. Por exemplo, Tolkien, né, fez O Senhor dos Anéis, que é uma coisa gigantesca. O Balzac fez A Comédia Humana, que é outra coisa gigantesca. Enfim, tem grandes sagas, tem várias coisas. Né? E eu penso, caramba, como essa pessoa conseguiu? Se você parar para tentar escrever uma história longa, você vai ver o quanto é difícil. Então eu valorizo muito essas pessoas. Eu pensei assim, será que eu consigo? Eu quero saber que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa. E aí dia 3 de novembro eu comecei a fazer. Eu não considero que é uma coisa de prazer. Ah, eu tô brincando. Ai, que lúdico, que gostoso. Ai, que delícia. Tipo a Narcisa. Não é assim. Eu considero que eu tenho um segundo emprego. Exatamente isso. Eu peguei o sábado e domingo, é pra mim morrer. Sábado e domingo, às vezes eu pesquiso. Quando chega no domingo eu começo a entrar na vibe de escrever de novo, né? Na segunda, daí eu começo a pesquisar. Aí assisto filme, escuto música e leio livro. E isso é sempre trabalho. Tem a parte lúdica da diversão, tem esse prazer também, mas para o artista é trabalho também. Porque você está vendo a técnica, você está vendo como se conta uma história, você está analisando muitas coisas. Então a sua cabeça não está só no hobby, só na delícia do processo, que inclusive eu falei que não é tão delicioso assim, né? Delicioso é ter ideias, né? Mas como falei, é uma coisa solitária muitas vezes, porque ter ideias e não ter com quem conversar e tudo mais, fica meio complicado, né? Mas, enfim, né? É a vida. E não podemos nos dar ao luxo de escrever as nossas ideias só quando tem esse feedback ao nosso redor. Então, a gente tem que se motivar, de alguma maneira, sabe? Então, né, desde novembro, dia 3 de novembro, eu tô escrevendo o que eu coloquei pra mim que seria um épico, esquematizei tudo, fiz tabelas, não sei o que, vai dar uns 120 capítulos, eu vou terminar de escrever em
em abril. Isso eu escrevi todos os dias, de segunda a sexta. E eu tenho que quebrar algumas preguiças, por exemplo. Chega segunda-feira, chega num dia qualquer, no final, sexta, quinta, que eu já tô cansado. Porque eu trabalho 9 horas, eu estudo também. Então, é bem difícil. Mas eu coloco, né, que se eu parar um dia, se eu não escrever um dia para descansar, é porque sim, porque eu faço o que eu quero, porque a vida é minha, não sei o quê, eu não posso me dar um luxo disso. Porque um dia que eu paro, pode ser que eu goste tanto desse descanso físico e mental, que eu não escrevo no dia seguinte. Se eu não escrever no dia seguinte, eu tenho uma mensagem, uma história incompleta. Aí entra aquela frustração. Porque no dia que eu for resolver voltar para minha escrita, eu vou ter que ler tudo que eu já fiz. E quando você lida com épico, uma grande história, é bem delicado, porque às vezes você tem que ler 200, 300 páginas só para você entender aonde você parou, como são os personagens e tudo mais. Então, assim, é o inferno. É o inferno. Mas assim, por que você faz isso, né? Cada escritor tem seu motivo diferente, aí não vou invalidar nenhum, acho só que quem tá apenas por ego, para. Para porque quer parar, porque não vai ver sentido em você ficar horas para de escrever. Né? Mas, né, se você tem uma motivação, pode ser externa, se não tiver a externa, se for interna, você consegue levar. Então eu trabalho muito com motivação interna, eu tenho que ver propósitos e o porquê que eu estou escrevendo essa história, etc. Muito complicado. Então, assim, eu não tenho dicas. Dicas de criatividade, tá cheio por aí. Dizem, né, a ciência diz que a criatividade é uma coisa de... é a sua maneira de fazer relações entre áreas e coisas e saberes diferentes. Então, assim, quanto mais você estudar, você ver filme, você ler, escutar música, quanto mais repertório você tiver, é possível que você tenha mais criatividade também. Não é certeza, mas é possível. Então, essa é uma maneira de você manter a sua fonte de criatividade em pé. Agora, quanto à disposição, é trabalho. Você tem que transformar em hábito. Para transformar em hábito, não adianta você escrever um dia sim, outro dia não. Você tem que fazer um cronograma para você aí durante a feitura daquele livro que você está fazendo, né? Porque depois que você terminar, você pode descansar, ficar meses sem escrever, anos sem escrever, depois você volta. Mas quando você começa, tenta ir até o fim, porque senão vai ser obra inacabada, dá um sentimento de fracasso. E eu acho que quando termina uma jornada assim, sabe? Não precisa nem ser o melhor livro do mundo. Dá uma satisfação de você ter conseguido fazer aquilo. E muitas vezes a pessoa que está do lado de fora, né, tá lendo, pode ser uma história ruim, não vai entender a jornada que você passou para fazer aquilo lá. Sabe o que é? Você dormir, você está trabalhando, você está estudando, você deita na cama, você está pensando em pessoas que não existem, que são os personagens, em situações que você não sabe como resolver, que são as situações do livro que você coloca, se você colocar muitas situações, né? Claro, tem livros experimentais, enfim, mas daí é outra questão. Tô falando de histórias, mas histórias mesmo, convencionais, né? Mas é assim, se motiva e tente fazer disso um hábito. É igual quem vai na academia. Você tá lá, você começa na segunda-feira, daí você vai segunda, terça, quarta, e depois você cansou, não vai mais, já era. Você desistiu da academia, você tá pagando, você nem vai. Escrever é a mesma coisa. É uma academia física mesmo, e não só física como mental também. Você tem que ter ideia, você tem que saber como usar as palavras, enfim, toda outra questão que é para outra conversa. Mas você tem que fazer a sua parte. Senão esse livro não vai sair. Ah, mas para que eu vou escrever se ninguém vai ler isso e aquilo? Enfim, não escreva então, não escreva. Não escreva. É melhor para você, eu recomendo que você não escreva. Se te dói, se te cansa, se é um desgaste, você tem que ter... Se você está muito atrelado à questão do outro, não escreve. Claro que quando você é um autor já reconhecido, sua renda depende disso tudo mais, aí você é um discurso diferente que eles vão ter, que gente grande vai ter, e é uma outra questão. Aí você tem que escrever para pagar as contas e tudo mais, né? Agora sim, por favor, se você é um autor aí, iniciante e tudo mais, não coloque a sua escrita no lugar de pagar contas. Não faça isso. Uma recomendação muito realista, foi muito difícil de eu entender, você tem que ter um emprego. Eu sei que escrever é um emprego também, enfim, né? Você tem que ter uma fonte de renda diferente. E por favor, não vai explorar os outros. Porque muitas vezes o escritor, ele não consegue ganhar dinheiro com o próprio livro, daí ele faz o quê? Ele não sabe para onde ir, ele não, né? É difícil, eu entendo que isso é uma coisa social terrível para o escritor. Mas muitas vezes, né, esse escritor, ele resolve ficar no próprio campo da escrita. Daí ele vai virar um leitor crítico, ele vai virar revisor, ele vai virar, sei lá, várias coisas aí, né? Claro que tem os especialistas nisso que são genuínos, assim, que não surgem necessariamente do campo da arte, né? Que não são necessariamente escritores e tudo mais, né?
Mas tem muito escritor que, naquela coisa de tem que ganhar dinheiro com a minha arte, eles confundem as coisas, confundem arte com técnica, né? Eu sei que arte tem técnica também, né? Mas estou falando que confundem a arte com um trabalho não relacionado à arte, um trabalho mais de lapidar a questão da eu vou virar um leitor crítico, vou virar um revisor, vou virar um ghostwriter, vou virar não sei o quê, e a pessoa vira isso para ter a fonte de renda dela. Bem, então assim, eu estou falando de dicas realistas. Procure um emprego. Eu sei que escrever é um emprego, mas tem que levar em consideração se realista a questão social. Procure um emprego. Vai ter um emprego diferente. Vai virar professor, personal trainer, vai virar qualquer coisa na sua vida. Porque é isso que vai tirar a angústia de você ter que ganhar o dinheiro com o seu livro. E aí isso possibilita que você escreva mais obras e escreva obras boas até. Porque aí você está fazendo arte pela arte. Quando você coloca lá, é isso que deu certo no meu livro, é aquilo que dá certo não sei o quê, você vai escrever já enviesado, com uma ideia diferente. Você vai escrever já direcionando sua mente para aquilo. Tem que escrever dessa maneira porque é isso que dá dinheiro. E aí, talvez não seja a inovação, talvez não seja uma história bacana e tudo mais, né? Milhões de filmes e obras saem por causa de algoritmo todas as semanas, né? Que, obviamente, tecnicamente é o que as pessoas querem. Só que quantas coisas assim saem que são ruins, são xoxas, são mais do mesmo e não tem graça nenhuma. Aí você escolhe se sua obra vai ser dessas ou se você vai querer, sei lá, tentar fazer um pouco de diferença, né? Obviamente eu não sou dono da verdade, cada pessoa faz o que quer da vida. Eu não tô cagando regra, tô falando do que serve pra mim. Pra mim funciona transformar a coisa em hábito. Eu saio um pouco da romantização, tem que estar inspirado e não sei o que. Eu saio um pouco disso, porque senão eu não vou escrever. Se você buscar inspiração, talvez ela venha sei lá quando. Se você faz sem inspiração, você está escrevendo e rende uma obra tão boa quanto. Né? Então, aí é um papo muito longo esse, né? Mas enfim, é isso.